Pessoal, dando uma breve recapitulada, né, como estava nossas últimas aulas. Então, na quinta-feira da semana passada foi feriado, nós não tivemos aula. Na terça-feira da semana passada, vocês fizeram uma atividade no portal EDB que valia a nota de trimestre, né? Então, fechando aí, né, a nota de vocês. E o último assunto que a gente viu foi o assunto que a gente estava, na verdade, a gente estava no meio desse assunto, né? Era sobre os movimentos da Terra, né? Nós tínhamos falado aí sobre o movimento de rotação e o movimento de translação, que são, né, os dois movimentos principais do planeta. Lembrando que o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, né? E tem uma série de consequências, né? Como, por exemplo, o abaulamento no Equador, o achatamento polar, os diferentes fusos horários, a alternância de dias e noites, as correntes marítimas, a circulação atmosférica. Bom, ele dura a rotação 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, mas a gente atualiza isso para 24 horas, a gente arredonda para 24 horas, afinal de contas, né? Ficaria muito difícil aí você ter o seu dia quebrados em segundos, né? A Terra se movimenta, né, de oeste para leste e é sempre importante lembrar que ela, apesar dela estar girando, né, a velocidade do seu giro é diferente em relação às suas partes, né? Então, aquilo que está mais próximo ao Equador gira muito mais rápido e aquilo que está próximo aos polos vai girando mais devagar. É como se fosse de fato um peão girando, né? Aquilo que está no meio gira muito mais rápido e as suas extremidades giram muito devagar. É como se fosse uma bola de futebol que você chutou, por exemplo, né? É a mesma coisa. Depois a gente chegou no movimento de translação, né? O movimento de translação, ele é responsável por fazer a Terra girar ao redor do Sol, né? Não se esqueçam, pessoal, que esse movimento ele dura 365 dias e 6 horas, né? E esse fato explica por que a cada 4 anos nós temos um ano bissexto, né? Então, você vai juntando aí, né? A cada 4 anos, as 6 horas que sobram dos 365 dias, né? Então, juntando 4 anos, você faz um ano bissexto, que aumenta um dia no mês de fevereiro. No dia 29 de fevereiro é quando o dia aumenta a cada 4 anos, né? Esse ano, por exemplo, foi um ano bissexto. Daqui 4 anos tem um novo ano bissexto. E assim sucessivamente, tá? É, a translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, conforme vocês já sabem, né? E a principal consequência, pessoal, é justamente você ter as estações do ano, né? É por causa desse movimento de translação que nós temos as estações do ano. Na real, né? Eu mostrei para vocês até um gifzinho na aula passada que mostrava a órbita do planeta girando ao redor do Sol. Lembrando que essa forma tem um formato de elipse, né, pessoal? E eu expliquei para vocês duas palavrinhas muito importantes, que são o afélio e o periélio, né? Dentro da órbita terrestre, o afélio é o ponto que a Terra está mais afastada do Sol, mais distante do Sol, né? E dentro da sua órbita, quando a Terra se aproxima mais do Sol, a gente chama isso de periélio, né? E eu falei para vocês lembrarem, porque o afélio vem de afastado, né? Afélio, e o periélio vem de perto, né? Então, perto, periélio. Então, aí você consegue lembrar o significado dessas duas palavrinhas, né? Outra coisa importante, né, em relação ao movimento de translação, é lembrar vocês que, apesar de existir o afélio e o periélio, apesar da Terra estar aí, né, em momentos mais próximos e mais distantes do Sol, isso não quer dizer, tá, que a distância para o Sol faça alguma diferença em relação às estações do ano. Na verdade, né, pessoal, o que faz diferença mesmo nas estações do ano é o fato da Terra, sim, girar ao redor do Sol, mas principalmente devido ao seu grau de inclinação. Então, a Terra, ela fica aí levemente inclinada para a direita, e isso faz com que
a quantidade de iluminação que a gente recebe no nosso planeta seja diferente. Então, por causa do movimento de translação, rolam as estações do ano, mas a distância da Terra em relação ao Sol, isso não influencia. É tipo igual eu perguntei para vocês, né? Então, quando é o afélio, que a Terra está mais afastada, significa que é o inverno? Significa, mas o que explica, então, ser inverno num hemisfério e ser verão no outro hemisfério? Nada justifica, né? Então, de fato, a distância que a Terra tem em relação ao Sol acaba não implicando numa relação com as estações do ano, mas sim, né, o fato dela girar ao redor do Sol e, a partir disso, ter mais inclinação para a direita, fazendo com que os raios solares batam de forma indireta, de forma direta ou mais indireta na superfície terrestre. Léo, beleza, já vi sua mensagem, tranquilo, tá? Sem problema nenhum. Bom, agora, pessoal, eu vou dar uma focada um pouco mais em relação às estações do ano, porque eu preciso explicar para vocês o significado de duas palavras que são muito cobradas dentro do vestibular, que nesse caso, né, elas fazem referência com as estações do ano e acabam sendo, assim, fundamentais para você compreender. Eu estou falando sobre solstício e sobre equinócio, né? Solstício e equinócio. Bom, o que essas duas palavrinhas têm a ver com a nossa aula, né? Na verdade, tem tudo a ver, porque tem a ver com as estações do ano. Então, veja só, dê uma olhada. Nesse caso aqui, pessoal, vocês percebem que vocês estão vendo a Terra em 4 momentos diferentes, tá? O Sol permanece no meio, né? Então, aqui tem a Terra entre os dias 21 e 22 de março, a Terra entre os dias 21 e 22 de junho, novamente entre os dias 21 e 22 de setembro e entre 21 e 22 de janeiro. Então, isso aqui simboliza o movimento de translação, tá? De oeste para leste, vocês podem ver, né? A Terra vai aqui, ó, de oeste para leste, né? Então, esse é o movimento que a Terra faz. Quando a gente olha o movimento de translação, pessoal, a gente tem que observar que esse movimento, ele vai fazendo justamente o seguinte: ele vai levando a Terra a girar ao redor do Sol, e com isso ela permite que um hemisfério fique mais iluminado do que o outro. Porque veja só, olha o grau de inclinação da Terra, né? Ele é levemente inclinado para a direita, né? Levemente inclinado. Então isso faz com que você tenha um hemisfério sempre mais iluminado do que o outro. Veja só. Nessa primeira figura, vou até aumentar o zoom aqui para vocês verem. Nessa primeira figura, dá para a gente ver claramente o hemisfério norte, porque essa aqui é a linha do Equador, né? O hemisfério sul. Veja só, pessoal, existe muito mais raios solares iluminando o hemisfério norte do que existem de raios solares iluminando o hemisfério sul. Então, claramente, dá para a gente ver que o hemisfério norte ele está muito mais virado para o Sol do que o hemisfério sul. O que isso caracteriza, pessoal? Isso caracteriza verão no norte e inverno no sul, beleza? É isso que vocês têm que se atentar. Onde está, em que local está recebendo mais raios solares? No norte ou no sul? O hemisfério norte está muito mais voltado para o Sol. Logo, é verão no norte e inverno no sul. Então, nesse caso, pessoal, como que a gente chama, né, o início do verão e o início do inverno? A gente chama isso de solstício, tá? Solstício. Deixa marcado aí no seu caderno, no seu resumo, no seu livro, onde você marca o início do verão e do inverno, é chamado de solstício, ok? Então, nesse caso, pessoal, o que a gente pode perceber? Que entre os dias 21 e 22 de junho, que por sinal já está chegando, né? O nosso solstício vai ser semana que vem. Então, volta. Okay. Então, entre os dias 21 e 22 de junho, nós teremos aí, então, para o hemisfério norte, o solstício de verão.
para o hemisfério sul, o solstício de inverno, tá? Então, o solstício marca o início do verão e do inverno. Entre os dias 21 e 22 de junho, solstício de verão no hemisfério norte. Entre os dias 21 e 22 de junho, solstício de inverno no hemisfério sul, tá? E por que que é entre dia 21 e 22? É porque tem ano bissexto, né, pessoal? Aí a contagem dos dias acaba sendo alterada, tá? Mas entre os dias 21 e 22, dependendo do ano, pode até ser dia 23, por causa de movimentos do planeta, que o nosso ano nunca é exatamente, né, 365 dias. Além das 6 horas, sobram 9 minutos e mais alguns segundos. Então, às vezes pode ter uma variação. Mas entre os dias 21 e 22 de junho é onde os solstícios acabam ocorrendo, né? E eles marcam o início de duas estações do ano. O solstício de verão e o solstício de inverno, tá? Quando o solstício começa, pessoal? Qual que é a hora exata, o ponto exato que o solstício começa? Hoje nós temos a capacidade de calcular exatamente a hora que um solstício vai iniciar, tá? Então a gente consegue saber isso com muita precisão. Então, por exemplo, né, nesse ano, aliás, daqui a alguns dias, nós vamos ter o solstício de inverno, né? Para nós, o solstício de inverno, ele vai acontecer às 18 horas e 43 minutos, tá? Para nós, aqui no Brasil, às 18 horas e 43 minutos. Então, nós estaremos aí oficialmente no inverno, às 18 horas e 43 minutos. Do outro lado, do hemisfério norte, né? Então, vamos pensar, né, que vai ser às 18 horas e 43 em relação ao Brasil. Inicia-se o verão, né? Começa o verão para o hemisfério norte. Lembrando que esse horário é relativo ao Brasil, tá? O que isso significa, pessoal? O que vai acontecer exatamente nesse momento, né? Às 18 horas e 43 minutos. O que vai acontecer? Nesse momento, pessoal, os raios solares, eles vão atingir diretamente um dos trópicos para marcar o início, do verão. Então, vamos lembrar, né, quais são os trópicos que nós temos. No hemisfério norte, nós temos o trópico de Câncer. E no hemisfério sul, nós temos o trópico de Capricórnio. E por que que o trópico é importante para entender a questão do solstício? É porque a hora que o raio solar ele incidir diretamente sobre o trópico, é exatamente essa hora que o solstício começa. Por isso que é tão importante a gente ter aí, né, esse entendimento de quando o solstício começa e tem que relacionar com o trópico, pessoal. Isso é muito importante, tá? Então, quando que começa o solstício de verão no hemisfério norte? Ele começa quando os raios solares atingem diretamente, tá? O trópico de Câncer. A hora que o raio solar atingir diretamente o trópico de Câncer, início do verão no hemisfério norte. Do outro lado, né, quando for aí, né, para nós o verão, quando que nós sabemos que começa o verão no hemisfério sul? Quando os raios solares atingirem diretamente o trópico de Capricórnio. Então, o raio solar incidiu de modo direto sobre o trópico de Capricórnio, início do verão no hemisfério sul. Essa informação é bem importante para o seu vestibular, tá, pessoal? Quando que começa, né? Quando então que começa o verão, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul? É a partir do ponto que os raios solares atingem os seus respectivos trópicos. Raio solar no trópico de Capricórnio, solstício de verão no hemisfério norte. Raio solar incidindo diretamente no trópico de Câncer, solstício de verão no norte. Raio solar direto no trópico de Capricórnio, solstício de verão no hemisfério sul. E fica fácil você lembrar, né? Sempre que tem um solstício num hemisfério, vai ser o contrário do outro. Tipo, vai começar o solstício de verão no norte. Aqui, então, no hemisfério sul, automaticamente começa o solstício de inverno, beleza? Então é sempre um contrário do outro. Algumas características sobre solstícios, pessoal.
Os solstícios, além de marcarem o início do verão e do inverno, eles demonstram que os dois hemisférios ficam iluminados de forma desigual. Desigual, ou seja, um hemisfério fica mais iluminado do que o outro. Isso faz com que você tenha o verão e faz com que você tenha o inverno, né? No solstício de verão, pessoal, no solstício de verão, nós vamos ter o dia mais longo do ano, tá? O dia mais longo no solstício de verão. E no solstício de inverno, nós vamos ter a noite mais longa do ano. A noite mais longa. Então, se preparem aí, que entre os dias aí, né, chegando entre os dias 20 e 21, nós vamos ter a noite mais longa do ano, né? Para nós, aqui no interior de São Paulo, vão ser aí, ó, aproximadamente, tá? Aproximadamente 14 horas sem a luz do sol, né? E sobrando aí 10 horas com a luz do sol. Então, vai ser a noite mais longa do ano, né, a noite do solstício de inverno. E no hemisfério norte, o dia mais longo do ano, tá? Bom, os solstícios, então, marcam o início do verão e do inverno, deixam a Terra iluminada de modo desigual, tem o dia mais longo do ano no solstício de verão, a noite mais longa do ano no solstício de inverno, tá? E nunca se esqueça, os solstícios acontecem sempre através do raio solar atingindo os trópicos. Solstício de verão no hemisfério norte, raio solar no trópico de Câncer. Solstício de verão no hemisfério sul, raio solar no trópico de Capricórnio. Beleza? É assim que os solstícios acontecem. Aí, pessoal, olhando essa figurinha que está aqui do lado, ó, essa figura que a gente está vendo aqui, ó, dá para nós percebermos que acontece exatamente o inverso. Veja só, hemisfério sul, muito mais iluminado pelo sol do que o hemisfério norte. Dá para ver claramente, ó. O hemisfério sul tá aqui, ó, recebendo muito mais radiação solar do que o hemisfério norte. Então, o que significa? O que significa isso, né? Que entre os dias 21 e 22 de dezembro, nós vamos ter o hemisfério sul entrando no solstício de verão, e entre os dias 21 e 22 de dezembro, o hemisfério norte vai entrar no solstício de inverno, tá? Lembrando sempre que é diferente de um solstício, é sempre o inverso um solstício do outro, tá? Então, só relembrando, pessoal, agora, né, na semana que vem, os raios solares vão bater diretamente sobre o trópico de Câncer, por isso começa o solstício de verão do hemisfério norte. E em dezembro, né, na semana ali entre os dias 21 e 22, o raio solar baterá diretamente sobre o trópico de Capricórnio, e isso fará ter solstício de verão no hemisfério sul, para nós aqui do Brasil, por exemplo, tá? Então, não se esquece, solstícios marcam o início do verão e do inverno, faz a correlação com os trópicos, tá? Saibam as datas, é importante vocês saberem as datas aí, tá certo? Sempre lembrando que tem uma margem, tá? Entre os dias 21 e 23, desculpa, entre os dias 20 e 23, comumente acontece entre dia 21 e 22, mas há uma margenzinha entre os dias 20 a 23, e isso tem a ver com a Terra tendo seus hemisférios iluminados de modo desigual, beleza? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o solstício, tá certo? Antes que eu fale sobre o solstício, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se quiser mandar. Pois não, vamos lá. Pode falar. Capricórnio é no norte ou no sul? Capricórnio é no sul, tá? Capricórnio é sul e Câncer é norte, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi. Você consegue explicar? Eu não sei se, é que eu não peguei muito bem, se tem alguma diferença, assim, no do 21 a 22 de dezembro. 21 a 22 de dezembro Por que Ah, contra o do 21 e 22 de junho, o solstício. Tipo, ah, ah, de mudar por essas coisas. por que tem essas duas datas, você quer dizer?
tipo, as datas é porque negócio de rotação e translação, né? Isso, é isso mesmo. Mas, tipo, você apresenta diferença em questão de atingir os trópicos ou alguma coisa, sabe? Se norte, sei lá, sul, norte fica verão, inverno, não sei. Eu não, olha, eu vou ver se eu entendi a sua pergunta. E se por acaso não respondeu o que você perguntou, Ana, você, por favor, você me fala que eu vou tentar entender melhor o que você disse, tá? Tá. Ó, as datas, elas ficam sempre entre os dias 20 e 23, sempre, tá? Há uma variação aí, né? Dia 20, 21, 22, 23. Tem essa variação de 4 dias porque o movimento de rotação e translação não tem a hora perfeita, né? Eles são horas quebradas e ao longo dos anos esse acúmulo vai acontecendo. Mesmo que a gente faça o ano bissexto, sempre sobra alguns minutos todos os anos. Então, por exemplo, nesse ano especificamente, né, aqui de 2020, o solstício de inverno para nós vai ser dia 20 de junho, mesmo sendo um ano bissexto, né? Então, ele não é um número exato, justamente por causa dessas sobras que vão tendo, tá? E por que é sempre em junho e dezembro? Porque as estações do ano, são as 4 estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, elas têm cada uma 3 meses de duração. 3 meses, tá? Então, se um hemisfério fica totalmente iluminado durante 3 meses, né? Ou seja, ele recebe uma grande radiação solar, durante 3 meses, ele vai ficar muito iluminado mesmo. Vai chegar um momento que essa iluminação começa a diminuir, até que esse hemisfério vai receber muito menos radiação solar. E quando que vai acontecer isso? 6 meses depois. Porque 6 meses depois vai ter o solstício de inverno, tá? Então, por exemplo, no solstício de verão é quando o hemisfério fica mais iluminado. No solstício de inverno é quando o hemisfério fica menos iluminado. Aí você pergunta para mim, você pode perguntar para mim assim, mas e o que tem no meio do caminho? Que tem no meio, né, de um hemisfério muito iluminado, de um hemisfério pouco iluminado? O que tem no meio do caminho? O que tem no meio do caminho é fácil, tem a primavera e o outono. Porque o que é a primavera e o outono, pessoal? Elas são simplesmente uma estação de transição. A primavera marca o quê? A primavera marca a chegada do verão, ou seja, é quando a superfície terrestre está aquecendo. E o outono? O outono marca o quê? A chegada do inverno. É quando a superfície vai esfriar. Então, nós temos 2 estações que são extremas uma da outra. Nós temos de um lado o verão e do outro lado o inverno. E o que nós temos no meio do caminho? Nós temos a transição. Então, na real, o que significa a primavera? A primavera significa que a superfície terrestre estava muito fria no inverno e agora vai começar a esquentar. Vai começar a esquentar porque dali a 6 meses vem o verão. E o que tem no meio desse meio tempo? A primavera. A primavera é quando começa a esquentar. E o outono? O outono é o inverso. O verão já aconteceu, né? Então já rolou o verão, que é a estação mais quente, e agora a superfície terrestre vai começar a esfriar. Aquele hemisfério vai começar a esfriar. E aquele hemisfério esfriando, ele vai chegar depois de 6 meses na estação mais fria. Mas até ele esfriar, acontece o quê? O outono. O outono marca o início, então, desse momento que a superfície terrestre começa a ficar mais fria. Veja só, nós estamos no outono e está acontecendo exatamente isso. A gente estava em janeiro, fevereiro, comecinho de março com o verão, então a estação estava colocando a temperatura mais alta e chovia bastante. Começou março, pessoal, e entrou abril, já muda a estação do ano. Já vem o outono. Já começou a ficar mais friozinho de noite, de manhãzinha tá frio, praticamente não tá chovendo, ou seja, o hemisfério sul tá começando a ficar cada vez mais frio. A temperatura diminuiu bastante nesses últimos meses. O que vai vir agora, na semana que vem? Solstício de inverno, a estação mais fria do ano. Agora sim a gente vai ter então as temperaturas cada vez mais baixas, agora a gente vai ter uma ausência de chuva cada vez maior, e aí nós vamos ver então o nosso hemisfério, o sul, ficar cada vez mais frio. Enquanto isso, como que está o norte? O norte está bufando. Lá está calor, está quente, é verão. Então, vai tendo essa troca de posições da Terra em relação ao Sol,
E essa troca vai fazendo com que um hemisfério fique mais ou menos iluminado. E aí, a cada 6 meses, você tem, então, uma estação mais quente, uma estação mais fria. E no meio desse caminho, você vai tendo, então, a primavera, que é quando a Terra vai aquecendo um pouquinho mais, o hemisfério, né? E o outono, que é quando o hemisfério vai esfriando um pouquinho mais. Até que venham as duas estações principais, que é o verão e o inverno. Tudo bem? Ana, era mais ou menos isso que você perguntou? Foi tipo isso mesmo? Respondi a sua pergunta? Respondeu. Era isso mesmo, mais ou menos. Eu estava meio confusa na relação, tipo, de junho e o dezembro, assim. Entendi. Então, entenda que é um processo de esfriamento e aquecimento, entendeu? Vai esfriando e aquecendo, por isso que ficam separados 6 meses um do outro. No meio do caminho vem a primavera e o outono para dar uma equiparada na temperatura, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Pessoal, antes que eu passe para equinócio, mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, equinócio. O que é esse tal de equinócio? Bom, já que você sabe que no inverno e no verão o hemisfério fica iluminado de modo desigual, no equinócio, pessoal, a palavra equinócio ela vem de ecos. Ecos significa igual, tá? Então, ecos significa igual. Equinócio, tá? Então, dessa forma, você pode entender que o equinócio ele vai marcar a Terra iluminada de modo igual. Dá só uma olhada, ó. Os dois hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de radiação solar. Dá só uma olhadinha, ó. Ambos os hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de radiação solar. O que isso significa? Que não tem um hemisfério mais ou menos iluminado. Não tem um que está recebendo mais ou menos iluminação. Ambos estão igualmente iluminados. Então, quando os dois hemisférios ficam iluminados, pessoal, a gente chama isso de equinócio, tá? Equinócio. O equinócio marca o início da primavera e marca o início do outono, tá? Equinócio. A Terra iluminada de modo igual. Ela marca o início da primavera e marca o início do outono, tá? Quando eu sei que o equinócio vai começar? Quando que eu sei? Você já sabe que para começar o solstício tem que bater o raio solar no trópico. Bateu no trópico de Capricórnio, solstício de verão no sul. Bateu no trópico de Câncer, solstício de verão no norte. E o equinócio? Quando que o equinócio começa? Pensa comigo, pessoal. Se a Terra tem que ficar iluminada de modo igual, ou seja, nenhum hemisfério vai receber mais radiação solar do que o outro, onde que o raio solar tem que bater para que a Terra fique igualmente iluminada? Qual é aquela linha que existe que divide a Terra ao meio e, consequentemente, vai dividir a radiação de forma igual? Que linha que é essa, pessoal? Alguém sabe? Respondam para mim, por favor. Pode ser no chat também, tá? Não tem problema. Linha do Equador? Muito bem, muito bem. Foi a Lívia que falou? Foi isso? Foi. Lívia, muito bem, exatamente isso, viu? Quando o raio solar atinge diretamente a linha do Equador, é os dois hemisférios que ficam igualmente iluminados. Sendo assim, nenhum deles está sendo mais aquecido ou menos aquecido. Ambos estão sendo aquecidos da mesma forma. Então, pessoal, o raio solar atingindo a linha do Equador, ele vai marcar o início da primavera e vai marcar o início do outono. Como que a gente chama isso? A gente chama isso de equinócio. E ele sempre acontece entre os dias 20 a 23 de março e os dias 20 a 23 de setembro. Aí vem aquela pergunta que vocês sempre fazem. Mas, Bruno, como que eu vou saber se é equinócio de primavera ou se é equinócio de outono? Eu não sei. Como que eu vou saber o que está acontecendo? Se a Terra fica iluminada de modo igual, então significa que tem que ser igual às duas estações. Pois é, as estações podem até ser iguais na quantidade de calor que a Terra recebe, mas você precisa ver o que está acontecendo com o hemisfério aonde você está. O que acabou de acontecer e o que está para acontecer. Pensa comigo o seguinte: nós estamos no equinócio de outono, ou seja, nós estamos na estação do ano que é outono.
O nosso equinócio de outono, pessoal, aconteceu lá no dia 20 de março. Então, de 20 de março, né, até o dia 20 de junho, nesse período, rolou o outono no hemisfério sul. Aí, quando vier o inverno, pessoal, que começa ali no dia 20 de junho, no solstício de inverno, ele vai ter que terminar em setembro, entre os dias 20 a 23 de setembro. Aí você pode perguntar assim, mas caramba, Bruno, se agora vai vir setembro e a Terra vai ficar iluminada de modo igual, como que eu vou saber se vai ser outono ou se vai ser primavera? Caso você não saiba as estações do ano, né? Porque a sucessão é sempre a mesma. É primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Mas beleza, vamos supor que você não saiba isso. Bruno, acabamos de sair do inverno. E agora? Vem outono ou vem primavera? Aí você precisa pensar da seguinte forma. Acabou de ter o inverno. O inverno é a estação do ano mais fria. Não dá para ficar mais frio do que o inverno. É impossível ficar mais frio do que o inverno. Você sabe que no outono já é mais friozinho e na primavera já é mais quente. Então, se acabou de ser inverno, com certeza a próxima estação vai ter que começar a aquecer. Se vai começar a aquecer, vai ser a primavera. Depois vem a estação do ano que mais aquece, que é o verão. Depois que veio o verão, pessoal, aqueceu o máximo possível. Não tem como a superfície terrestre ficar mais quente do que no verão. Vai ter que começar a esfriar. Se vai começar a esfriar, então vai ter que vir o outono. Aí depois do outono, esfria o máximo possível no inverno. Depois que esfriou o máximo possível, tem que começar a aquecer. E vai começar a aquecer na primavera, até que aquece o máximo possível no verão. E assim sucessivamente, tá? E isso rola todos os anos. Lembrando, nunca se esqueça disso, que a estação do ano que é em um hemisfério, ela é exatamente oposta no outro, tá? Então, se para nós vai começar o solstício de inverno, para o hemisfério norte vai começar o solstício de verão, tá certo? Então, vamos lá. Equinócio. Equinócio marca o início do outono e da primavera. Como que eu sei qual que é outono e como que eu sei qual que é primavera? Olha para a superfície terrestre, olha para o seu hemisfério. Ele está começando a esfriar? Ah, está esfriando, porque já foi o verão. Tem que ser outono. Ah, mas agora ele está começando a esquentar, porque já acabou o inverno. Então vai ser a primavera, tá? Sempre entre os dias 20 a 23, sempre entre esses dias. E como que a gente sabe quando o equinócio começa? Quando os raios solares atingem diretamente a linha do Equador. Aí, pessoal, né, fica fácil de você pensar. Bom, se o raio solar atinge a linha do Equador, então os raios solares iluminam a Terra de modo igual. Sabe o que isso faz? Isso faz com que o dia e a noite tenham a mesma duração, 12 horas, tá? 12 horas. Então, 2 vezes por ano, no equinócio de outono e no equinócio de primavera, os dias e a noite têm a mesma duração. Elas têm 12 horas de duração, tá? E por que que varia a quantidade de horas, né, entre o dia e a noite do verão e do inverno? É fácil de você entender. O verão vai ser o dia mais longo, né? Então, é quando o dia tem mais horas, aproximadamente 14 horas, né? Depois disso, pessoal, os dias vão ficando um pouquinho mais curtos. Alguns minutinhos mais curtos, todos os dias. Até então é tipo assim, ó, no primeiro dia de verão, 14 horas de sol e 10 horas de noite. Aí no segundo dia de verão, vão ser 13 horas e 58 minutos de sol. 10 horas e 2 minutos de noite, né? Até que vai equiparando, chega lá no equinócio, fica 12, 12. Aí, quando chega no equinócio de outono, né? E vai vir o inverno, aí as noites começam a ficar um pouquinho mais longas do que o dia, até que vem para o equinócio, até que vem para o solstício de inverno, vem a noite mais longa do ano, tipo 14 horas de noite e 10 horas de dia. Aí, depois disso, as noites começam a ficar cada vez mais curtas e os dias mais longos. Vem o equinócio da primavera, deixa 12, 12, vai para o verão e aí começa de novo com o dia mais longo e a noite mais longa, né? Ou o dia mais curto, né? E o dia mais longo e o dia mais curto. Então, nesse caso, pessoal, é interessante vocês saberem que esse joguinho de horas, eles nos ajudam a compreender exatamente o que está rolando entre os solstícios e equinócios
e como que as estações do ano funcionam. E tudo isso só é possível por causa do movimento de translação. Se não fosse esse movimento, a gente não teria a Terra girando ao redor do Sol e a gente não teria as estações do ano. É claro, a Terra inclinada aí, o grauzinho para a direita, ajuda muito, tá? Mas só isso não faria as estações do ano. Era necessário que a translação também ocorresse. Tudo bem? Pessoal, fala para mim, alguma dúvida sobre solstício, sobre equinócio, sobre estações do ano? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Podem perguntar. Perguntem à vontade. Estou aqui para responder as suas dúvidas. Não esquece que o equinócio acontece entre os dias 20 e 23 de março e 20 e 23 de setembro. Aqui dá para ver também, né? Como a Terra está de costa para a gente, então, né, a gente vê ela escura, vamos assim dizer, né? Mas dá para ver que, nesse caso, a iluminação ela está igual nos dois hemisférios. Então, novamente, equinócio, né? Aqui é o hemisfério mais iluminado, aqui é o sul. Enfim, pessoal, ficou alguma dúvida sobre solstício e equinócio? Querem perguntar alguma coisa? Posso aí tirar alguma dúvida de vocês? Tudo bem, então, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte. Quando você for fazer